Ei pessoal, esse vídeo hoje ele é especial porque ele é uma palestra que a gente gravou o ano passado para um congresso de homeschooling que teve aí no Brasil. A gente gravou no Canadá logo que a gente saiu do Alasca e é um tira dúvidas sobre toda a experiência que a gente adquiriu nesses 2 anos de volta ao mundo com 2 garotos, um de 16 e outro de 9 anos. Hoje a gente está nos Estados Unidos, o nosso visto aqui de turista vai até junho, e durante esse período que a gente está parado aqui na região de Boston, a gente colocou os meninos na escola como aluno visitante. Eles estão visitando a escola, a gente continua vinculado à Clonlara, porque na hora que a gente seguir estrada, eles voltam para o homeschooling e eles estão participando, na verdade, de vivências, que a gente vai mostrar aí no canal nos próximos dias como é que tem sido essa vivência na escola deles. Mas hoje a gente vai falar sobre homeschooling. Fique aí. E aí, pessoal, meu nome é Fernando, eu tenho 40 anos, no Brasil sou advogado e também sou empresário. E agora nós temos uma nova atividade, nós somos viajantes. Meu nome é Carla, eu sou jornalista, tenho 36 anos. Eu sou o Leonardo, eu tenho 15 anos e no ensino do Brasil eu estou no 1º ano do ensino médio. Eu sou o Rafael e eu tô lá no ensino do Brasil, eu tô no 4º ano do ensino fundamental. E quantos anos você tem? 9. Sabe onde é que nós estamos agora? A gente está no norte do Canadá, a gente já conheceu o Alasca e a gente está agora voltando para poder viajar aqui pelo Canadá. E você sabe por que a gente pode fazer isso? O que possibilitou e abriu as portas para a gente poder fazer essa viagem? Foi justamente o homeschooling, porque a gente sempre trabalhou de forma virtual e a gente sempre sonhou nessa viagem e a gente só pôde realizar esse sonho de dar a volta ao mundo de motorhome quando a gente descobriu o homeschooling, porque a gente sempre deu valor absurdo para a educação dos meninos e a gente não queria prejudicá-los com essa viagem. Hoje os meninos estão os 2 matriculados na Clonlara. Nós somos embaixadores da Clonlara porque esse homeschooling possibilitou essa viagem, então essa bandeira de homeschooling a gente carrega mesmo. E quem for fazer a matrícula, entrar em contato com a Clonlara, não deixa de falar que chegou pela família Van com Tudo, que vocês ainda ganham um desconto. Vamos lá para a palestra? Vamos lá, pessoal, acompanhem até o final. Então, uma das grandes questões é por que nós optamos por esse tipo de ensino para os nossos filhos, por que a gente tirou eles da escola regular para matricular eles numa escola de homeschooling. Isso tem a ver com o planejamento e a realização da viagem que a gente está fazendo. A gente sempre teve uma preocupação muito grande com a educação deles. Os meninos estudavam no Colégio Magno Agustiniano. Para quem não conhece, é uma das melhores escolas de Minas Gerais, naquele ranking do Enem, está entre as melhores notas, né, das grandes escolas, as escolas com uma quantidade, eu acho que 100 ou 200 alunos, está sempre entre os 5, 6 primeiros colocados. A gente sempre investiu muito, pagou muito caro por essas escolas, sempre nos apertamos financeiramente para isso, só para vocês entenderem o valor que a gente dá para a educação. E assim, é importante falar que não é tirar eles, entendeu? Depois de a gente ter se esforçado tanto para manter uma educação de qualidade, que a gente agora, depois de todo esse esforço, a gente faria alguma coisa que pudesse pôr tudo a perder. Até porque a gente acredita que a educação é a base para o futuro dos nossos filhos. Eu não falo só educação no sentido de uma educação formal, mas a educação é que vem a tornar o que a gente pode vir a ser no futuro. E isso é muito importante para a gente valoriza isso demais para o que os nossos filhos vão ser no futuro. Então a gente não ia pegar isso para realmente poder pôr tudo a perder no futuro. É isso mesmo. E quando a gente descobriu o homeschooling, a gente descobriu através da família Schurman, lendo, né, livros deles, a gente chegou no nome de uma escola que é a Calvert, que o Rafael, o ano passado, passou o ano inteiro matriculado. Então a nossa experiência de escola são 2 escolas, a Calvert e a Clonlara, que é a experiência que a gente tem. Primeiro, por que matriculamos eles em escolas? O homeschooling, como é um estudo feito com a família, você pode tirar o seu filho e simplesmente ensiná-lo em casa. Só que
você não vai ter a documentação necessária na hora da criança entrar numa faculdade, né, o adolescente entrar numa faculdade. Então a gente precisa do diploma e por isso que você precisa de uma escola, porque você precisa do diploma no final. Na verdade, é como se eles estivessem fazendo um intercâmbio sentado dentro da sala de aula, dentro do horário regular. Até porque a escola, por exemplo, que os dois hoje estão na Clonlara, ela tem uma sede, tem uma estrutura física. Eles vão ter o mesmo diploma do aluno que está sentado lá dentro da escola 6, 7 horas por dia. É o mesmo diploma, não interfere em nada. Então, é como o Nando disse, eles estão como se fosse no intercâmbio. A grande questão, a diferença das escolas. A Calvert, que foi a escola que a gente colocou o Rafa por um ano e acabamos trocando e optando os dois pela Clonlara, ela obedece um currículo fixo. Então, quando você faz a matrícula, você recebe em casa dois pacotes enormes, né, lotados de livros. É um ensino assim, de primeira qualidade. A gente ficou apaixonado com a estrutura da escola, só que o aluno obedecia aquele conteúdo, e é um conteúdo pesado. E assim, uma das questões que a gente levantou na época era que ele estudando esse currículo, ele estaria estudando ali um currículo, como se fosse o currículo do MEC, só que o currículo americano. Então é um conteúdo muito restrito também dentro do ponto de vista e da metodologia dos Estados Unidos. E isso, de certa forma, por mais que tenha o seu valor e a sua importância, estaria excluindo sistematicamente o currículo de coisas que a gente considera também relevantes, que são ensinadas na escola brasileira. E muitas coisas que não são ensinadas. Por exemplo, a gente ficou 2 meses no Alasca e eles aprenderam profundamente sobre o Alasca. Questão do clima do Alasca, da vegetação do Alasca, dos animais, a questão do aquecimento global, o que o aquecimento global, o que uma ação aí no Brasil provoca aqui no Alasca com o derretimento de geleiras, a questão do asfalto aqui, que ele é todo desnivelado porque tem uma camada de gelo embaixo do asfalto. Quer dizer, a gente viajando e com o conteúdo livre, a gente consegue que eles aprendam muito mais sobre aquilo que a gente está vendo. E isso, assim, ela citou só o caso aqui do Alasca, entendeu? Por exemplo, a gente pode citar inúmeros que a gente ficaria muito tempo aqui, mas vamos supor, se a gente fala, por exemplo, de Equador, onde tinha muito vulcão, a gente visitou vários vulcões lá no Equador, eles estudaram sobre vulcanismo, a gente passou por uma região onde houve terremotos que destruíram cidades inteiras, eles viram isso. Então eles estudaram sobre tectonismo, placas tectônicas, e assim, tudo dando ênfase muitas vezes para geografia, outras vezes para história, outras vezes para ciências. Então, assim, é um estudo aplicado daquelas matérias que seriam estudadas regularmente. Como ponto alto do homeschooling, eu acho que o mais interessante são as matérias. Que no Brasil, por exemplo, eu gostaria de estudar um tema. Aí eu pergunto para a professora ou para o professor quando que eu vou estudar esse tema, em que matéria. Ela fala, não, vai ser no 3º ano do ensino médio. Eu ainda não estou no 3º ano do ensino médio, mas eu quero estudar o tema agora. E aí eu não poderia, porque agora é outro tema. E eu acho mais interessante o homeschooling por causa disso, porque eu posso estudar o tema que eu quero agora, e aí eu posso aprofundar, e eu posso fazer um trabalho com relação a isso, e fazer outro trabalho com relação a outras coisas, e colocar e me organizar do jeito que eu quero com relação às matérias que me interessam mais. É mais difícil de se organizar com relação à escola, por causa que acaba que a gente tem que acordar cedo, é a nossa responsabilidade, aí eu acordo cedo, eu acordo o Rafael, e aí meus pais estão dormindo, e aí a gente tem que ficar lá concentrado, e não tem um professor igual para quando você distrai, mas não quando você quer, assim, você está querendo ignorar a aula, mas quando você distrai, você começa a conversar com alguém do lado, e aí não tem um professor para te falar, você tem que estudar, ou senão para colocar, assim, o que é para você fazer. A gente que tem que se organizar e saber que a gente tem a responsabilidade de acordar e fazer o nosso dever até que dia que a gente tem que terminar. Você está colocando isso como uma coisa ruim, mas será que ela não é boa, não? É boa por causa que a gente tem mais responsabilidade de a gente poder controlar o nosso estudo, mas acaba que é mais difícil. É interessante ver a fala dos meninos, né? Porque muitas vezes coisas que para eles é um ponto fraco,
na vida deles vai ser um ponto forte, né? Eles falam muito sobre a dificuldade no ensino porque você não tem um professor ali, mas eles simplesmente estão aprendendo a ser autodidatas. É mais difícil para eles? Claro que é, né? Eles tinham um professor que eram sempre professores excelentes, né? Não só no ensino, no domínio, mas no domínio de passar, né? As escolas que eles estudaram sempre, os professores sempre foram tops. Então, hoje eles têm que achar esse conhecimento, eles têm que ir atrás desse conhecimento. É mais difícil, mas ao mesmo tempo... Porque com certeza, uma coisa é você pegar tudo, como se diz, né, mastigado, tudo pronto, tá ali, você tem simplesmente... Tem papel, o aluno tem aqui o papel dele, né? Exatamente, mas você está recebendo tudo ali, ó, entendeu? Tem ali o seu professor, tem ali o seu material, tem ali a sua direção, você simplesmente vai seguir aquele caminho. Claro que tem o seu papel. O aluno que se dedica, que estuda, que realmente ele se destaca. Isso é em qualquer tipo de ensino. Mas você aprender, você ter que desenvolver a capacidade de pesquisar, de buscar e de formar o seu próprio conhecimento e não receber um conhecimento pronto, isso realmente, assim, você não vai conseguir numa escola regular. Porque muitas vezes você vai pegar um professor que vai estar com o conhecimento dele, vai simplesmente transferir aquela visão dele. Com a linha ideológica dele. Exatamente, com o material que ele escolheu. Já nesse caso, realmente é mais difícil no sentido de que você vai ter que pesquisar, vai ter que garimpar, você vai ter que ter um esforço de adquirir o conhecimento. A Calvert, ela funciona com um conteúdo que é um conteúdo bastante extenso. Ele exige pelo menos 6 horas de estudo diárias. Você tem um site que é fantástico, que dá para fazer várias atividades extras, então mais do que essas 6 horas. E toda vez que você faz um certo número de atividades, a cada 20 dias letivos, seria mais ou menos isso, você faz uma prova. Essa prova, ela já vem no material, então você faz essa prova, tira uma foto, escaneia e manda para a professora. Essa prova é corrigida de uma forma que a gente ficou encantado, né? Porque eles fazem uma correção que nunca fizeram, por exemplo, no Brasil. É um relatório enorme, com cada dúvida é retirada ali, é pontuada. Essa parte da Calvert, ela me encantou muito. Só que você fica preso num conteúdo ali. A gente na estrada, a gente não tem todos os dias internet disponível, porque muitas vezes a gente está numa floresta, a gente está num lugar assim. E a gente não tinha 6 horas de estudo diária para dedicar. E outra coisa que estava acontecendo, o Léo estava aprendendo um monte de coisas sobre os locais que a gente estava passando, e o Rafael não estava aprendendo. É claro que ele aprendia, que ele ia no museu e via e tal, mas o tempo do Rafael, a gente tinha que dedicar essas 6 horas de estudo. Então a gente viu que não funcionava. E aí a gente transferiu para a Clonlara. Como que funciona a Clonlara? A Clonlara é uma escola americana que tem uma filial em Portugal, tem uma filial na Espanha. A gente matriculou os meninos na filial de Portugal, que tem uma tutora brasileira. Então, tudo que eles produzem é em português do Brasil. E essa tutora dá um suporte para eles. Mas, na prática, nós somos os professores. Exatamente. Né? A tutora, que é a Isabel, ela está sempre em contato, não só com a gente, mas com os meninos através do celular. Ela ajuda a montar os projetos, ela ajuda a montar o conteúdo de estudo. Mas quem fica ali diariamente estudando, cobrando, quem faz isso é a família, são os pais. Ela faz um trabalho mais de monitorar, muitas vezes de orientar. Né? Mas precisa da presença dos pais ali para tá do lado mesmo. Diferente da Calvert, que o aluno tinha que fazer uma prova, muitas vezes, por exemplo, no tema de composição, o Rafa não dominava o inglês, então não passava, não tinha a nota certa naquela prova. Então mandava refazer. E assim, várias composições a gente já refez várias vezes, até que ele conseguia aquela nota para passar. A Clonlara já não é assim. A Clonlara, ela não tem prova, ela trabalha com trabalhos. Enquanto a Calvert, se você tinha um conteúdo que você tinha que seguir, a Clonlara você monta. O pai e a mãe matriculam aquele aluno, e a partir da hora que matricula, tem um contato da Isabel, que é a tutora, e vão montar trabalhos, né? Então você pode escolher estudar o conteúdo programático do Brasil, mas você pode escolher também estudar um outro tipo de conteúdo, desde que
estude português, estude ciências, estude história, estude geografia, mas você pode focar isso, mas você pode focar o seu estudo em determinado do conteúdo ali. E aí você vai provar, você vai fazer trabalhos. A mãe pode aplicar uma prova se ela quiser, a gente não faz isso, eles fazem trabalhos e esses trabalhos são enviados para a escola. E o interessante também é que a avaliação ela não é feita só pela professora, a família avalia aquele aluno, o aluno se autoavalia e a escola avalia. Então são 3 avaliações ali. É uma avaliação muito mais subjetiva, né? Com certeza, porque a questão da prova é que está muito com relação a certo e errado. Então, assim, não existe a questão muitas vezes do desenvolvimento do raciocínio e da produção como um todo, porque ali você vai avaliar questões, né? Você vai pegar um tema e dentro desse tema existem várias questões e você vai avaliar isoladamente vários subitens de um todo. Nesse caso, você vai produzir um material, entendeu? Que tem que ser denso, um material consistente, que você também não vai apresentar qualquer coisa. Então, assim, você apresenta esse material consistente e ele vai ser analisado como um todo. Então, voltando para esses exemplos, a gente procura fazer, abordando vários subitens, para poder apresentar um trabalho a respeito do Alasca, dando ênfase para geografia, para história, para física, para química, às vezes. Então, assim, é uma coisa muito mais ampla, muito mais abrangente, que valoriza mais a produção e o conhecimento como um todo. O que você está absorvendo, afinal de contas? Porque muitas vezes numa prova a gente estuda para passar na prova, mas o que foi absorvido muitas vezes não é uma coisa substancial. Você aprendeu a resolver aquelas questões. Agora, nesse outro sistema, você avalia o conhecimento adquirido como um todo. Vocês viram a gente falando muito de história, geografia, português, espanhol, inglês, né? Uma deficiência, se eu posso chamar de deficiência, que eu percebo em relação às matérias de exatas. Por quê? Porque eu sou jornalista, Fernando é advogado, e nós dois somos da Humanas, e a gente ama Humanas, e acaba que os meninos aprofundam o conhecimento que eles têm de Humanas, mas é muito acima do que os amigos têm. Como é que ficam as outras disciplinas? A gente tem livros aqui que eles aprendem a física, a química, aprendem biologia, aprendem matemática, só que eles pegam vídeos na internet, videoaulas na internet e tem um livro ali. Hoje, uma coisa que a gente vem discutindo muito, né, é de conseguir uma tutoria nessas áreas. Alguém que esteja tutoriando pela internet, mas que esteja motivando eles, esteja cobrando e que esteja motivando mesmo. E avaliando também. E avaliando. Porque muitas vezes eles têm o material, a gente providencia para eles o material, a gente providencia para eles, entendeu, informação através da internet, mas a avaliação de um especialista, muitas vezes, no cotidiano, um acompanhamento a gente ainda não conseguiu de maneira efetiva. É uma coisa que a gente está olhando, que a gente sabe que eles estão aprendendo, mas a gente quer um nível a mais. Então isso aí, acho que para os próximos meses, a gente está com contato com algumas pessoas, que nos próximos meses isso aí vai estar resolvido. Não, mas depende do tema. Acho que com relação a mais química, matemática, eu acho que a gente sabe, mas eu acho que eles estudam mais matemática e a gente estuda mais história e geografia. Mais história, geografia e a gente estuda mais o que está acontecendo em volta, eles estudam mais o que está acontecendo no papel. E também que já que a gente faz texto de história também, a gente ao mesmo tempo que a gente está estudando história, a gente também está estudando português, porque a gente está escrevendo lá o negócio tudo em português. Os materiais normalmente estão em português, o que é uma vantagem para a gente estudar, mas a gente também estuda inglês ou espanhol, por exemplo, no México. No México a gente foi em vários museus que o Raul e a Yolanda recomendaram pra gente, que outras pessoas que a gente conheceu lá também recomendaram, lugares que a gente viu na internet. E aí, pra gente saber o que está acontecendo, por o lugar ser e a história ser do México, é mais fácil você encontrar materiais em espanhol e você não vai no museu, tá em espanhol. Se eu quiser estudar alguma coisa que aconteceu no Alasca, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, mas não uma coisa grande, por exemplo, uma guerra civil, que eu vou encontrar coisa em português. Se eu for encontrar alguma coisa, uma guerra menor, ou um conflito que acontecia em algum lugar,
Aí eu leio a matéria em inglês e aí a gente também, na hora de estudar, a gente consegue mais conhecimento com relação à língua estrangeira. Como é que tá o conhecimento de vocês em língua estrangeira? A gente fala espanhol, português, inglês e a língua universal da diversão que a gente aprendeu lá com o Tim e o Félix. O que é isso? O Tim e o Félix, eles são franceses. Onde que a gente conheceu eles? No Equador. No Equador que a gente conheceu eles. E a gente desenvolveu a língua universal da diversão, porque sabiam francês, a gente sabia português. A gente colocou um filme lá em qualquer língua, a gente fez uma guerra de travesseiros. E aí no processo a gente desenvolveu a língua da diversão. Eles ensinaram as palavras, e umas palavras não tão boas assim em francês. A gente ensinou umas palavras ruins para eles em francês, umas palavras diferentes para eles em português. E a gente misturou tudo assim, um espanhol, um inglês, um francês, umas palavras que a gente inventou. Língua universal da diversão. Rotina. Como é que hoje é a nossa rotina? A gente já tentou várias coisas, assim, de deixar todo mundo completamente livre para estudar na hora que for, a gente viu que não funciona, né? Por mais que a gente saiba que eles estão adquirindo conteúdo, conteúdo que estão vendo, a produção ali, ela não estava tão grande. Hoje o Léo acorda às 8 horas da manhã, ele acorda o Rafa, e os dois vão até umas 9, 9h30 estudando completamente sozinhos, que é a hora que a gente levanta. A gente não fica mais sentado do lado deles ali o tempo todo, a gente está sempre por perto. Muitas vezes a gente orienta, a gente baixa muito documentário na internet, então assim, eu tô sempre baixando junto com eles, perguntando o que eles querem, mas estou sempre direcionando e tá sempre por perto. Mas hoje eles buscam essas informações sozinhos. E o que a gente sempre fala? Vamos olhar a fonte. Então, por exemplo, vai estudar sobre permafrost, que é uma camada subterrânea de gelo, que eles estudaram muito isso aqui no Alasca e agora no norte do Canadá. Então, o que a gente sempre fala? Pesquisar várias fontes, não tentar pegar uma fonte oficial, né? Que muitas vezes, né, vai lá na internet, pega no Wikipédia, peraí, vamos ver o que mais que tem de fonte para falar isso. E acaba que eles vão estudando, buscando isso, e a gente sempre avaliando, discutindo com eles. A gente fala muito assim que não tem muito certo e errado. Vamos ver o aprendizado, o crescimento do aprendizado dos dois. E as dificuldades, que também não é só belezinha, né? Não é fácil. Eu acho que, até olhando para trás, né, da onde a gente começou até agora, uma das grandes dificuldades que eu senti foi o processo de adaptação. Porque você pega um modelo que já está incutido na nossa vida. Nós estudamos em escola regular a vida inteira, e você pega, eles também já estavam adaptados a esse processo. E aí, de repente, você pega e muda completamente de um sistema para um outro que era desconhecido, não só para eles, mas para nós também. E no Brasil também. Isso, e assim, e nós, como pais, fazemos parte desse processo. Diferentemente do que acontece nas escolas, que muitas vezes a gente tem o controle, sim, de que eles vão chegar na hora certa na escola, vão sair, que tem o para casa, que eu tenho que acompanhar, que eles estão lá sentados fazendo para casa, que eu recebo o resultado deles, né, a nota, o boletim, varia de acordo com os lugares, que a gente vai fazendo esse acompanhamento, mas que está ali tudo na mão da escola. A gente teve que aprender e também ajudá-los a se adaptar a esse processo. E no começo não foi fácil. É um processo que eu acredito que até hoje a gente ainda está em adaptação, apesar de que a gente tem evoluído muito nesse sentido, a gente já está muito mais adaptado. Mas é uma mudança cultural, é uma mudança que é muito difícil quando a gente já está inserido e adaptado dentro desse modelo que é estabelecido regularmente aí no Brasil pelo MEC. Tanto que a primeira coisa que a gente fez foi trazer a escola para dentro de casa, que é o que todo mundo faz. A gente criou horários de 50 e 50 minutos igual a escola, e aí eles acordavam no mesmo horário, né, era 7 horas da manhã que começava, ia de 7 a 7h50, uma matéria, 7h50 a 8h40. Isso aí foram vários meses e a gente começou a perceber que não fazia sentido. Muitas vezes, assim, tinha um que estava mais interessado em determinada matéria e aí deu o horário, tem que parar. Por que tem que parar? Por que não pode continuar absorvendo aquele conhecimento, aproveitando aquele entusiasmo? E outras vezes, assim, a gente estava em lugares, né, ali no Peru, Machu Picchu, cheio de cultura inca, e aí tinha que estudar uma coisa que não tinha nada a ver. E aí a gente começou a trazer a viagem para a sala de aula, né, para aquele aprendizado.
Hoje a gente está muito mais livre, eles têm obrigação sim de estudar as suas 4, 5 horas diárias, que muitas vezes quando a gente está com pessoas é mais difícil, né? É muito mais fácil esse estudo quando tá só a nossa família. Se você encontra outros brasileiros e se reúne, passa uma semana com eles, isso aí quebra, né? Porque você não está acostumado com aquele outro ali, acaba que a gente aproveita mais a socialização e esse estudo fica num segundo plano. Mas a maior parte das vezes eles estudam sempre de 8 até meio-dia e 30, 1h30 mais ou menos. Fora desse horário, a gente assiste muito documentário, visita muitos museus, faz muitas outras coisas. Muitas vezes bate em segurança, né? Não tem como não bater, a gente está indo contra uma maré inteira, está indo contra todo um sistema educacional do Brasil. Aqui nos Estados Unidos e no Canadá, como tem muito homeschooling, a gente tem ficado muito mais seguro em relação a isso, mas ao mesmo tempo percebendo as deficiências que tem no Brasil, pela falta de regulamentação do homeschooling, né? Aqui você vai numa biblioteca, tem uma plaquinha lá do encontro semanal das famílias que fazem homeschooling na biblioteca pública, né? Você tem vários grupos, seja na igreja, seja na biblioteca, grupos comunitários para auxiliar essas famílias, coisas que a gente não tem no Brasil ainda. Uma coisa boa, igual eu já falei, são as matérias, na minha opinião. Uma coisa ruim é que a gente tem menos contato com as outras pessoas. Outra coisa boa é que, igual vocês estão vendo aqui, a gente pode estudar onde a gente quiser, só que outra coisa ruim é que é mais fácil de distrair. Eu sinto falta como vou falar, de uma sala meio que fechada assim atrás da gente. Pra, tipo, se você estiver fora de uma sala, você pode ficar se distraindo o tempo todo, ficar olhando para os lados e você acaba se distraindo, isso é alguma coisa ruim. Eu não acho muito assim, muitas coisas ruins assim do homeschooling, mas igual eu já disse, eu gosto também de eu poder estudar uma matéria que eu gosto, assim, uma matéria que eu gosto e que eu sei que eu vou aprender, porque eu tô interessado nessa matéria, por assim dizer. Um dos livros muito interessantes que a Calvert mandou para o Rafael sobre a história dos heróis e pessoas que se destacaram nos Estados Unidos, dos americanos, os heróis americanos, digamos assim. Então, a partir daí, a gente pôde estudar também a história dos Estados Unidos, dos heróis, os feitos. Mas a gente sempre comparando, sabe? Sempre trazendo ali uma visão crítica. Por exemplo, a gente sabe que aí no Brasil quem inventou o avião foi Santos Dumont. Lá no livro é muito claro que eles colocam os irmãos Wright. E tudo isso abre a visão porque te dá mais uma vez uma opinião. Você tem como formar a sua opinião a respeito de tudo que você tem estudado, confrontando. E confrontando você vê o que deu certo em um lugar, o que deu errado em outro lugar. E era uma visão crítica. Não uma visão onde você pega um livro e muitas vezes a gente sabe que dependendo da linha de raciocínio, de quem está no comando ali da instituição, eles vão te dar um livro voltado para uma visão, de repente vai estar um outro governo que tem uma outra visão, que vai te dar um livro, que vai estar querendo te ensinar aquela visão, e aí você vai, de certa forma, aceitar, receber, engolir aquilo que está sendo colocado para você como verdade. Sendo que, de outra maneira, você tem como confrontar informações, entender e falar, opa, não é bem assim, olha, isso aqui é interessante, e criar uma visão crítica. Eu acho que isso não tem preço. Eu acho que é até melhor do que você ter que ficar estudando umas matérias sempre, a maior parte dos dias, estudando as mesmas matérias. Aí você pode, tipo, eu posso escolher as matérias, igual lá, eu fiz lá um trabalho só sobre a história dos jogos. Foi legal. Teve um que também foi legal, que foi o dos heróis, mas ele meio que não conta assim, porque ele foi da Calvert e a gente era obrigado a ler esse livro, mas não a fazer o texto igual eu fiz. Eu aprendi bastante coisa sobre o Alasca, animal no Alasca, porque a gente, quando a gente tem internet, a gente baixa o documentário lá sobre o país que a gente tá, tipo, quando a gente está no Alasca, a gente baixa sobre o Alasca. E quando a gente está no Canadá, a gente baixa do Canadá. E é diferente, você sabendo a história do país, o que muda na hora que você conhece o país? O que muda? Muda que, tipo, você entra no país pensando uma coisa e você acaba saindo do país pensando
de uma certa forma pensando do melhor ainda do país. Imagina se tipo, a gente entrou lá nos Estados Unidos, chegando e pensando lá que é super legal. E aí quando eu aprendi sobre os heróis e tudo mais, eu meio que acho que é melhor ainda para que o país é tipo mais legal ainda por causa dessa questão lá tipo da guerra civil, da Segunda Guerra, que me chamou a atenção. No Alasca foi tipo um dos documentários que mais me chamou a atenção foi do aquecimento global, que um dia a gente pegou tipo 1 ou 2, mas aí depois a gente continuou baixando mais e mais e mais e mais, porque a gente meio que ficou interessado assim com o aquecimento global, assim, em como que a gente pode mudar assim mudar a temperatura da Terra, por assim dizer. Outro ponto que eles levantaram e a gente também percebe é uma pergunta que todo mundo faz sobre a socialização. Em relação à socialização, eu tenho bastante dificuldade em começar uma conversa ou criar uma amizade. Não dificuldade de manter a amizade ou de continuar conversando depois, mas o primeiro contato eu tenho uma dificuldade de fazer com a pessoa. Então, acaba que no Brasil, numa escola, você tem 40 pessoas do lado de você, então você querendo ou não, uma hora seja no trabalho em dupla, ou você tem que um trabalho em grupo, ou você tem que sentar do lado de uma pessoa para fazer um trabalho, acaba que de algum jeito você vai ter um contato com a pessoa. Agora na viagem é mais difícil, porque a gente encontra menos pessoas e não é numa sala fechada onde que a gente entre aspas, obrigado a sentar um do lado do outro ou formar um grupo. A gente faz se a gente quiser e acaba que é mais difícil de formar essa amizade. Tem até vários casos que a gente chegou, conheceu a pessoa, mas a gente não se tornou amigo aqui na viagem. Outras pessoas que a gente tornou amigo, só que por ter essa distância que a pessoa está fazendo a viagem dela, a gente está fazendo a nossa, e a gente vai encontrar e depois a gente vai desencontrar a pessoa e vai ter contato só por celular. A gente conheceu várias pessoas, a gente pegou um número, teve Facebook, só que a gente não mantém uma amizade porque é difícil de ficar conversando só por celular. Agora tem outras pessoas que a gente conheceu e aí a gente conversa até hoje, que a gente conheceu lá em várias cidades, e aí a gente pegou o celular, pegou o Facebook e a gente continuou conversando, mas isso daí é mais raro da gente conseguir. Tipo, imagina que eu brigo com o Léo, aí chega e aí eu não tenho mais ninguém pra conversar, porque o Léo tá bravo comigo e eu tô bravo com o Léo, e aí acaba que não tem jeito de eu conversar com ninguém, porque, tipo, o Léo é a pessoa mais perto de um amigo que eu tenho. Muitas vezes quando a gente encontra também a gente fica com vergonha de ir lá e começar a falar, então ou a gente não fala nada ou a gente fica torcendo para as pessoas vierem aqui pra gente poder conversar. Você acha que a questão do idioma, se você estivesse dentro do Brasil, seria mais fácil se relacionar nos parquinhos, nos lugares? Ou também ficaria com vergonha? Eu ficaria com vergonha, mas seria mais fácil, porque, tipo, é na minha língua aqui também. Mas, tipo, não tem sido muito difícil isso, porque a gente tá quase que encontrando só brasileiro aqui, nessa parte aqui dos Estados Unidos, do Canadá e do Alasca. E aí a gente acaba que a gente até não fica tão difícil assim de conseguir um amigo novo. Se você tá na sua cidade, eu acho que é mais fácil, né? Sem Porque dúvida. você frequenta a sua igreja, você faz o aluno faz determinados esportes, você tem o clube, tem a família. Você pode colocar ele numa escola de línguas. Sim, essa socialização ela vai ser adquirida através dos cursos especializados ou dos lugares que frequenta. Então, assim, a questão você falar que não existe socialização na questão do homeschooling, Nossa, não é verdadeira. Existe, e assim, por exemplo, a gente que está viajando, encontrando muitas famílias americanas, canadenses que fazem o homeschooling, você vê que aqui tem grupos disso. Então essas famílias se reúnem uma vez por semana
com os filhos. Então a socialização existe. No nosso caso, ela é mais difícil, porque cada dia a gente está numa cidade. E aí não é mais o assunto, o tema não é mais homeschooling. É, porque a cada dia a gente tem convívio com uma comunidade diferente. Isso é difícil, muito difícil para eles e é difícil pra gente, né? Porque a gente vai numa igreja no domingo, no outro domingo a gente está numa outra cidade. Sendo que se você faz o homeschooling em um local fixo, esse problema de socialização não existe. Não existe. Agora, de qualquer forma, mesmo assim, eu ainda acho importante. Eu acho que eles perdem de um lado, né? Uma viagem que ela não vai durar a vida inteira, ela dura um período, então a gente sabe que nesse período eles estão perdendo uma parte da socialização com crianças da idade deles, mas eles estão adquirindo uma outra parte gigantesca, né? Que é o que o Léo destacou. Que é o quê? Eles convivem com pessoas de outras idades e acabam adquirindo uma cultura, uma experiência que eles não adquiririam nunca se eles estivessem só convivendo com a mesma idade. E por outro lado, apesar da gente observar que essa questão da viagem pode trazer uma certa deficiência na questão da sociabilização, existe um outro fator que para nós está sendo muito importante, crucial, que é o convívio familiar. A gente sabe que eles estão com a gente 24 horas por dia. Às vezes, entendeu, isso não é uma coisa também tão simples, a gente tem que aprender a se adaptar. Mas eu sei o que eles estão vendo na internet, eu sei o que eles estão lendo, eu sei tudo que gira em torno da vida deles. E eu, como pai, diante dos valores que eu tenho, eu posso orientá-los de acordo com aquilo que eu acredito. São os valores que eu acredito, por isso eu passo para eles. Muitas vezes você, pai, vai ter um valor diferente do meu, mas você vai passar aquilo que você acredita para ele. Vai imprimir esses valores. E você vai acompanhar acompanhar isso, ao invés de você estar simplesmente colocando seu filho na escola e sabendo que ali ele vai ter influência de pessoas que têm valores diferentes. Não estou falando que necessariamente são valores ruins, mas a gente sabe que hoje em dia na escola criança também aprende muita coisa que infelizmente não deveria estar aprendendo. A questão dos valores que todo mundo pergunta, né? A Clonlara é uma escola que você paga uma anuidade e uma matrícula. Essa anuidade eles dividem em algumas parcelas, né? Isso é tudo conversado. E é um valor muito, muito, muito abaixo do que a gente pagava aí no Brasil. O ensino médio são 850 euros, me parece, ou 800, e o ensino fundamental 650, mais a matrícula. Isso é por ano. Então, se você pensar que o euro está um pouquinho acima do dólar, né, você vai ver que é muito mais barato do que uma escola aí do Brasil. Nós somos embaixadores da Clonlara, então na hora de fazer a matrícula ou na hora de conversar, falando que foi indicado pela Van Contudo, vocês ainda ganham um desconto, né? A gente acredita na escola, a gente acredita nesse sistema de homeschooling, porque foi graças a esse sistema de homeschooling que a gente está podendo realizar o nosso sonho. Então, assim, a gente levanta essa bandeira do homeschooling mesmo, e hoje a escola que a gente utiliza é a Clonlara, então não tem por que não divulgar, né, para todo mundo, que é o que a gente usa, que a gente vem experimentando e que hoje a gente acha que é o melhor pra gente. Através do homeschooling e a visão de vida e de conhecimento que eles têm adquirido, eu tenho certeza que no futuro